Bem-vindos ao canal Mel Oráculo, canal de bruxaria, de paganismo, de espiritualidade. Hoje teremos um pouquinho sobre o elemento fogo e escolheremos a energia da semana, né? Vocês olhem para as cartas, escolham uma dessas 3 cartas para que a gente possa conversar sobre elas, tá? Para quem deseja jogo de baralho cigano, é só me adicionar no WhatsApp 21 99647 1978. Vamos falar do elemento fogo. E o que a gente pode falar sobre esse elemento? Gente, eu tô fazendo vídeo no freestyle, tá? Não tá com tripézinho nem nada, porque eu queria filmar aqui a velhinha bonitinha, bem de perto para vocês. O fogo é o único elemento que, se a gente coloca a mão, a gente sente dor. Concorda? Se a gente colocar a mão na terra, pode ter um incômodo, mas não vai ter dor. Se você colocar a mão na água, tudo bem, né? Se a água tiver uma temperatura ok. Mas mesmo se tiver frio, você ainda consegue ficar um pouco mais. No ar também. Mediante a força desses elementos. Porém, o fogo, se você encostar numa chama, independente do tamanho dela, você vai se queimar. Então, mesmo o fogo que ele purifica, que ele aquece, é o fogo que nos queima. É o elemento que eu diria que vocês deveriam prestar mais atenção na hora de trabalhar. E é um elemento de muita necessidade de trabalho. O fogo, ele fica no quadrante sul. Ele tem como as respectivas seres mágicos as salamandras. A gente fala de Sagitário, Leão e Áries também, que são do elemento fogo. A gente fala sobre uma energia de projeção, uma energia masculina, uma energia de atitude. O fogo, ele atiça a criatividade. Eu sempre gosto de falar da criatividade, e eu sempre digo que a criatividade, por ser um pensamento, ele vem mais ligado ao elemento ar, mas o fogo, ele dá combustão para isso sair, né? O fogo é o nosso espírito, o fogo é o nosso sagrado, é aquela vela que a gente acende para a deidade, né? É a realização. Quando eu acendo uma vela, eu estou pedindo, eu estou realizando. E quando esse elemento não está muito bem equilibrado, adivinha o que acontece? A gente sai se queimando e sai queimando a todo mundo, né? É aquela famosa patada. É a pessoa que é imprudente, impulsiva, não pensa nas consequências, se entrega demais, né? Ou se entregar sem analisar. A pessoa é difícil de conversar. Normalmente a pessoa que está muito virada no elemento fogo é uma pessoa que a gente tem dificuldade do diálogo, né? Porque ela está sempre no ataque, né? Eu vou atacar para não me atacarem. É a pessoa que vive machucada. Já viu gente que vive cortado, vive com torção, com perna quebrada, braço quebrado? É o elemento fogo, né? A pessoa não tem prudência, né? É um elemento que você não pensa muito antes de agir. Quando você viu, você já fez. Você já escreveu. Você já mandou aquela mensagem, né? Ou então, meu trabalho não tá bom. Quer saber? Vou embora, vou pedir demissão. Não viu como é que tá o Brasil. Não viu como é que está fácil ou difícil arrumar emprego, né? E no excesso do fogo tem isso. Na falta do elemento fogo, você tem as pessoas com pouca coragem. São as pessoas com pouca proatividade, né? As pessoas que ficam no conformismo, na comodidade. Aquela pessoa que tem dificuldade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, né? Por isso a importância da gente estar sempre em equilíbrio dos 4 elementos, porque é aquela pessoa que nunca sabe o que vai fazer, sabe? Tem medo de se arriscar,
tem medo de escolher um lado, né? Ah, mas vai que... Não, se você estudou, não deu certo, tá na hora de você escolher um lado. A falta do elemento fogo, às vezes, nos traz aquela pessoa que fica em cima do muro. Eu não estou falando das pessoas diplomatas, não. Estou falando das pessoas indecisas, inseguras, sempre acha que o brilho do outro é maior do que o dela. Né? E o fogo é isso, o fogo é sol, o fogo é o leão, o fogo é o tigre, o fogo é o dragão, o fogo é o tubarão. O tubarão dentro do mar, do elemento água, ele é fogo. Tudo que você pode ter as ervas, as comidas que queimam, a urtiga, a pimenta, tudo isso está ligado ao elemento fogo. Tudo que queima, tudo que limpa, né? Tudo que a gente pode usar como ardência é ligado a esse elemento. Então, as magias que vocês querem realizações, que vocês querem objetividade, que vocês querem ações, precisam ser trabalhadas com velas. Tem muita gente que pede qualquer coisa, independente do que for, acende a sua vela, né? Se é para objetivo, mas você pode usar o fogo a seu favor. Então, o fogo você pode... Eu gosto de trabalhar muito com fogo e ar, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque o vento no fogo pode aumentar a fogueira. Então, tem que ser sempre a dosagem. Mas eu gosto de trabalhar muito com... Quando eu quero fazer pedidos, eu escrevo e queimo. Então, eu vou... O que vai me diferenciar de quando eu quero retirar da minha vida alguma coisa com fogo e de quando eu quero pedir? O dia da semana, a cor da vela, a lua. Mas normalmente o fogo tem esses dois poderes, né? De projeção, de ação, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero atingir. E também ele pode purificar. E a purificação pode vir através de uma queima mesmo, do banimento. Não é à toa que se queima cânfora pela casa para banir os maus espíritos, né? Então o fogo é totalmente necessário para a humanidade, né? Nós sem o fogo não seríamos nada, não teríamos os alimentos, não teríamos os nossos combustíveis, não teríamos nada que a gente gostaria de ter. Então o fogo se faz necessário para a humanidade, mas ele é um elemento muito curioso de se trabalhar e tem que se ter muito cuidado ao trabalhar com ele. Eu digo que os magicistas que não sabem trabalhar com fogo, às vezes até meio que ficam lelés da cuca. Porque o fogo é hipnotizante, né? A gente vai para uma fogueira, a gente fica encantado com a fogueira, né? O fogo tem esse poder diferente, né? Esse diferencial. É o elemento que nos hipnotiza. É o elemento que nos faz parar e olhar, né? Que nos faz admirar sempre. Qualquer coisa que a gente acenda uma vela, a gente sempre vai prestar atenção na chama da vela, naquela fogueira acesa. Então, a dosagem desse alimento faz com que as coisas transcorram melhor na sua vida. Então, saiba quando e como você tem que trabalhar com ele. E como você precisa dosar. Se está muito inquieto, muito impulsivo, muito metendo o pé na porta... O que você tem que fazer? Trabalha com o elemento água, para diminuir esse teu fogo. Se você está muito indeciso, não quer fazer nada, está sem vontade de fazer absolutamente nada, procrastinando, não tendo a menor vontade, desdém, tem que trabalhar com o elemento fogo. E para pedir e para banir, depende do dia da semana, da cor da vela, da lua, tudo isso influencia, mas o fogo pode ser usado para as duas coisas. Quem nunca escutou aquele queima em nome de Jesus, né? Ou então só o fogo purifica. A gente sabe que a chama realmente tem esse poder de purificação também. Vamos agora para a energia da semana. Eu trouxe o fogo porque eu já havia sentido
que a energia da semana não é tão fácil essa semana que vai entrar agora. Porém, vamos ver como vão ser. Escolha uma das 3 cartas, a pedrinha amarela, a pedrinha azul ou a pedrinha vermelha. E como eu disse para vocês, não é uma semana muito fácil. Vamos começar com a primeira cartinha, que é o 9 de espadas. Eu diria que o 9 de espadas, ele vai falar sobre insônias, pesadelos. É uma carta que vai fazer com que a pessoa que escolheu tenha um contato muito grande com a sua própria sombra. Então, pode ter alguns sintomas de culpa nessa semana, alguns sintomas de despreparo, um pouco de... pode ser uma semana que você tem uma sensação um pouco de depressão nessa carta. E o que a gente pede para fazer? O fogo é um excelente elemento para vocês trabalharem, quem escolheu essa carta nessa semana, porque o fogo vai ajudar a queimar essa energia, tá? Trabalhe com a vela, sendo uma vela para banir as energias ruins, né? E faça com que você entenda que quando as sombras aparecem é porque a gente precisa resolvê-las ou entendê-las. Então, uma semana do qual vocês vão ter essa receptividade de tudo aquilo que estava meio que aterrado durante o ano pode subir e vocês vão entender que tem algumas coisas que vocês precisam resolver. Não fiquem tristes, sintam e resolvam. Vejam o que vocês podem mudar e como vocês podem usar essa sombra ao favor de vocês. A segunda carta é a do 7 de copas, né? Seria um 7 de copas. E o que essa carta fala? Fala sobre a probabilidade dessa semana você trabalhar com os 7 pecados capitais. Você cometer muitos pecados para na semana seguinte lamentar dos seus pecados. E o que eu digo? Pecado é tudo aquilo que nos leva ao extremo, que nos leva ao desequilíbrio, né? Existe uma necessidade, de repente vai ter muita gente querendo comprar demais, consumir demais, de repente criar uma tramóiazinha, tentar fazer trapacear em alguma coisa. Cuidado que tudo isso que você se permitia fazer moralmente errado. E o que é moralmente errado? Aquilo que nos causa culpa, principalmente. Vai ser cobrado depois, tá? Vai ser cobrado logo depois, na semana seguinte. Então, quem escolheu essa carta, que é da pedrinha azul, mantenha-se no sapatinho essa semana. Evite as tentações. A não ser que você não sinta culpa. Mas sentiu que tem alguma coisa errada, não faz. Às vezes o melhor caminho pode ser um pouquinho mais longo, mas é o reto. Não pega a curva achando que vai chegar antes, tá? Porque a gente vai ter essa sensação de que eu posso pular etapas. Eu posso conseguir por um outro caminho, por um diferencial aí. Aí você vai acabar construindo um castelo de cartas, tá? Para desmoronar não vai custar nada. Então, aquela coisa que você tá no 2º degrau da escada, você quer dar um salto pro 10º. Você vai parar no 10º e vai voltar, vai passar, vai voltar para lá para baixo. Então, no sapatinho, tranquilidade, tentar evitar as tentações nessa semana. Não é uma carta boa para você trabalhar com o elemento fogo. A melhor carta para você trabalhar essa escolha, eu diria que é o elemento terra. Te aterrar um pouquinho, te trazer para a realidade, para que você não cometa erros que você possa vir se arrepender demais. E a última é o diabo, né? Que a gente chama de devil. Quem escolheu a pedrinha vermelha. Então é uma semana que vocês vão precisar, quem escolheu essa carta, tomar aquele banho de descarrego.
Não porque a figura é um chifre, um bode, não, gente. Esquece o simbolismo, tá? É pela composição de quem não sabe lidar com as sombras. Então, pode ter um pouco de materialismo, um pouco de sombridão demais. Como é que eu posso dizer para você? Você que escolheu essa carta pode ter a sensação de dependência. Então, é uma carta que fala da escuridão. É uma carta que fala de um caminho tendencioso para o negativismo. Então, para quem escolheu essa carta, é muito importante ter um pouco de... trabalhar com a espiritualidade essa semana. Pronto, é isso. Trabalhem com a sua espiritualidade. Trabalhem com sua espiritualidade, com seu éter, né? Faça contato com a sua espiritualidade. Tome um banho de limpeza, vá no mar, faça um banho de sal grosso. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Essa carta pede esse cuidado espiritual, tá certo? Então, eu já afirmo para vocês que quem não precisar tomar nenhuma decisão essa semana, maravilha. Quem precisa tomar esta decisão, lembrar de qual carta escolher e antes de tomar essa decisão, fazer esse trabalho que cada carta pede, cada carta exclama, tá bom? É uma semana um pouco pesada, não poderia ser diferente, pela conjuntura dos fatos, né? Estamos em épocas de modificações, então não se aflinjam, passa rápido e se cuidem, tá bom? Dá para passar a semana de boa, mesmo com essas 3 cartas, eu garanto para vocês. Que vocês tenham um bom final de semana, uma semana iluminada e façam aquilo que o jogo pediu aqui, para que essa semana seja leve e que vocês nem sintam passar. E principalmente, aprendam com aquilo que vocês sentiram, com aquilo que vocês vivenciaram nessa semana. Um beijo!